Nós estamos bem próximos de finalmente alcançar os 100% da nossa jornada de leitura conjunta ponto 1. O que temos para hoje são os Cinéias, um mês lendo esse livrinho maravilhoso dos capítulos 74 a 80. E vamos pegar os momentos mais tensos do capítulo Getsemane até no sepulcro de José, que fala ali próximo, né, da ressurreição, antes da ressurreição, seguramente. E esta foi a parte que eu fiz mais anotações mais extensas, porque são muitos detalhes maravilhosos. Esse é o centro, né, dentro da Bíblia. O sacrifício de Cristo se resume todo o propósito que a Bíblia aponta, né? Essa expressão do amor dele, de quem ele é. E nós falamos daquele caráter tenso, né, que Jesus estava. Até então, quando termina a ceia, ele reconforta, fala da nova terra, então eles estão animados. Destaca que Jesus vai animadamente ao Getsemane. Quando eles chegam no Getsemane, ele se torna mudo, introspectivo. É um momento complicado, às vezes a gente vê só na questão da tristeza humana, da dor, tá recebendo os pecados. Mas se a gente for olhar a seriedade dessa situação, não que Jesus estivesse com medo, quão importante era isso, quão fundamental e jamais visto, porque se ele falhasse, Satanás teria o domínio sobre a terra para sempre. O pecado não poderia ser mais destruído. E o outro ponto muito forte é que a Trindade nunca havia se separado. Não são assim três pessoas muito amigas, não. São três pessoas que são um. Às vezes a gente não consegue entender porque é algo muito forte, é uníssono. Três pessoas que pensam que vivem e que são um. Ela se separou por 3 dias por causa dos nossos pecados. Jesus, nesse momento, ele recebendo, né, todos os pecados, ele mais próximo ainda da sua natureza humana, mais próxima do pecado do homem, mas em todos esses tempos, como ele, como homem, ansiava conforto, simpatia ali na hora do sofrimento, e ele não recebeu, porque os discípulos não estavam orando junto com ele. E novamente, aquela preocupação que a gente falou mês passado, a preocupação dos discípulos, não era só, vocês não estão intercedendo por mim, não. Vocês não estão conseguindo orar um pouquinho por mim, quanto mais por vocês. Como será a situação depois que eu for embora, se vocês não estão conseguindo fazer isso agora? Jesus queria preparar eles, até porque, né, a situação, a desilusão seria muito forte naquela noite mesmo. Descrição fantástica, eu acho essas últimas partes estão cheias de descrições lindas. Não sei se é o apego também por essa parte da história que me faz sentir isso. É quando a turba chega, né, como o semblante dele está iluminado, como ele está calmo. Se olhar detalhadamente as passagens, eles chegam, antes de Judas beijá-lo, eles chegam, perguntam por Jesus e ele diz, sou eu. Só que eles caem por terra, porque a presença de Cristo está tão forte ali, ele está iluminado como no período da transfiguração. E é um impacto muito forte, é a certeza ali do bem, do mal e ainda mais, de que não eram eles que estavam prendendo a Cristo, era ele que estava se entregando. Aquilo ali só estava acontecendo porque era desígnio divino de que aquilo ali acontecesse, porque ele iria salvar a humanidade. Não era, os fariseus, esses homens estão prendendo, estão matando, não. Eu estou me entregando por amor a vocês, inclusive. É vocês que estão fazendo isso comigo. Arrepio. Uns capítulos ela já foi preparando para esse momento, mostrando como os fariseus estavam cada vez mais ligados a Satanás, sendo usados nitidamente por ele. E aqui ela vai mostrar a diferença de que José de Arimateia e Nicodemos não haviam nem sequer sido avisados. Porque Nicodemos, inclusive, foi um dos que facilitou para que Jesus não tivesse sido morto antes. E quando tem o momento do julgamento de Jesus, diz que Caifás ele treme diante da segurança, do semblante, da firmeza, do caráter de Cristo num julgamento que ele era todo farçado. Os fariseus começam a perceber isso. Eles começam a comparar Jesus calmo, sereno, mas firme, e Caifás e Anás ali loucos, gritando, desesperados, e diz que isso serviu de exemplo para alguns, inclusive uma coisa muito legal, achei muito lindo, que algumas pessoas do Sinédrio, eles vão se converter depois, eles vão acreditar em Jesus depois da morte, conviveram com ele, eram fariseus e se convertem depois. E é nesse momento desse contraste que Jesus vai profetizar a visão de Estevão. E aí traz outros 2 paralelos. Ela trouxe entre Madalena e Judas, né? E agora ela traz entre João e Pedro. O evangelho que tem mais minuciosamente este julgamento é o de João, porque João está ali. Os 2 seguem Jesus, Pedro vai escondido, negando ser discípulo, e João, como não nega, diz abertamente, e os fariseus mandam trazer ele. Os fariseus deixam porque é para ver os discípulos saberem como o mestre dele estava sendo tratado, que eles seriam tratados da mesma forma, e aí parariam
praga dos cristãos. Pedro não. Pedro ele só entra porque João pede para que deixem ele entrar. Ele já havia negado. Onde o foco está, cada um dos dois são de crer em Cristo. Confirmar isso sem negar algumas consequências. A frase que ela destaca é que se Pedro ele tivesse orado na hora que Jesus mandou, ele não teria negado. Falando sobre isso, né, sobre essa reafirmação, ela vai destacar que é uma coisa que João fala também na hora que Judas entra e diz que ele é inocente, que liberta Jesus, devolve o dinheiro, e lógico que Caifás não iria fazê-lo. Mas mostra como Judas ele estava cego por uma missão. Judas ele recebeu poder. Quando os discípulos curaram, ele curava também. Mesmo assim, ele ficou cego por causa dessa missão. Então muitas vezes a gente não quer o Deus, mas aquilo que o Deus pode proporcionar pra gente, a gente passa por essas mesmas coisas. Já falamos sobre isso quando falamos do livro de Jesus, da mesma autora, porque ela repete essa parte. Quando eles estão levando Jesus de Pilatos a Herodes, eles passam e veem o corpo de Judas caído, né, fraturado, com os cães comendo. E aquilo ali era um aviso para os fariseus de que aquilo também iria acontecer com eles. E do homem seria entregue, mas ai daquele que entregasse. Outra parte muito forte é quando eles levam Jesus para Pilatos e eles não se justificam. Pilatos sabia que era ódio, mas mesmo assim era algo tão descarado que eles mesmos não justificavam os motivos. Falaram rapidamente algo assim, muito vago lá, porque ele se diz ser maior que César, que beleza, foi o argumento final. Mas eles não justificam, porque não existia, eles não gostavam, tinham ódio, queriam que Jesus morresse. O evangelista tenta ali a conversa entre Jesus e Pilatos e o espanto que Jesus causa no Pôncio, o sonho da mulher dele, como isso vai afetá-lo. Quando Herodes conhece Jesus finalmente, ele pensou que João Batista tinha ressuscitado, ele fazia muito tempo que ele queria conversar com Jesus, e de certa maneira a ida de Jesus a Herodes foi uma porta de graça para ele, né, de alcançar finalmente esse arrependimento que ele havia negado tanto com João. Mas ele não aceitou. Já dá um salto muito grande, porque se a gente for ficar aqui vai passar a eternidade falando sobre esses pontos. Realmente eu fiz muita anotação. E quando as mulheres choram quando Jesus está na Via Crucis, né, que ele diz para não chorar, não eram nem seguidoras dele, não eram mulheres que estavam chorando porque o seu mestre estava naquela situação, que elas estavam entendendo que ele estava se sacrificando por elas. Era apenas uma questão de piedade humana. E Jesus dá esses alertas para mostrar de que não chorem agora. Se é para chorar por uma questão humana, vocês vão chorar em Jerusalém. Vocês têm que entender o que eu vim dizer. Os fariseus, a gente sabe, né, fizeram isso tudo na calada da noite, escondido e tal. E de manhã, várias pessoas, como Jesus tinha estado no templo no outro dia, várias pessoas levaram doentes e enfermos para Jesus curar no templo, porque Jesus, obviamente, estaria no pátio do templo, como ele esteve no templo. Só que quando elas chegam, elas descobrem que Jesus havia sido julgado e iria morrer. E que causa uma revolta também por parte de algumas pessoas para com os fariseus. Quando ela fala sobre a morte mesmo, né, destrincha o ladrão, João e Maria aos pés da cruz, né, Jesus morre, a escuridão, o véu do santuário rasga de por cima a baixo, o cordeirinho foge. E mesmo assim, no início do sábado, o sacerdote estava ali, o sumo sacerdote, julgando Jesus e mandando Jesus para a morte, estava realizando a Páscoa, a cerimônia da Páscoa. Primeira vez que a Páscoa perdeu por completo significado, porque não era mais necessário, mas também pela hipocrisia de que quem estava celebrando a Páscoa tinha sido um dos principais responsáveis para levar Jesus à morte. No último capítulo, que é o Está Consumado, quando Satanás de todas as formas queria mostrar à Terra e ao universo a verdade e a justiça se divorciavam, que o amor de Deus não fazia sentido, que Deus era um tirano, principalmente que essas duas vertentes se desassociavam, Jesus ele cumpria a profecia feita por Davi no Salmo 85, que a paz, a verdade e a justiça, elas se encontravam, porque elas eram indissolúveis. E o ponto maior delas está no sacrifício de Cristo. Ele é o nosso Salvador, ele é o mantenedor de toda a verdade, toda a justiça, toda a misericórdia. E ele estende a sua graça para nós. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Comentar algo que eu não falei, algo que eu não destaquei, que você acha importante desses capítulos, deixa um comentário aqui embaixo. Eu adorar ver essas suas ideias que relacionam aqui com as minhas milhares de anotações. Nos vemos semana que vem, nós estaremos começando o VED. Põe no Instagram, no YouTube, no WordPress. Nós vamos estar aí
mantendo vocês informados. Não se esqueça, os capítulos 81 a 87 pra gente terminar essa jornada. Nada mais propício do que a gente se encontrar aqui no Natal para comentar sobre os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. Você não sair da biblioteca, além de ver. Valeu!